Então, vamos lá, boa noite. Vou explicar para vocês um pouquinho a respeito das 3 leis do amor, que são as leis sistêmicas, que foi a percepção de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um filósofo, teólogo, padre por um tempo e pesquisador, né, observador por toda a vida, por toda a sua experiência e trajetória de vida. Ele sempre gostou de observar muito as pessoas, as relações, e ele identificou que, numa época em que ele fazia uma missão nas tribos Zulus, ele começou a observar como é que os relacionamentos aconteciam. E ele identificou que, a partir dessas relações, eram pequenas tribos, né? A partir do comportamento dessas pessoas, ele começou a identificar que algumas leis elas atuavam nas relações humanas. E, a partir de muito estudo, de muita busca, muito conteúdo, ele identificou que essas leis eram leis do universo. Não eram apenas leis que a gente incluía num determinado grupo ou então numa determinada região. Acontecia independente da gente acreditar ou não. E aí, essas 3 leis, elas regem as relações humanas, e ele identificou como as 3 leis do amor. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês agora a respeito dessas leis que fazem toda a diferença na nossa vida. A lei do pertencimento, né, a primeira lei, lei do pertencimento, que diz que todos têm direito de pertencer. Então, todo mundo faz parte. Né? E aí a gente identifica que muitas vezes nas relações as pessoas elas são excluídas sem perceber, sem ter a intenção, mas as pessoas são excluídas e isso gera um emaranhamento. Como eu expliquei, as leis elas são leis do universo que atuam, assim como acontece a lei da gravidade, independente se a gente acredita ou não. Né? Se a gente pula de um determinado local, de um prédio, por exemplo, é fato que a gente vai cair. Né? Por quê? Porque a lei da gravidade atua. Independente se a gente acredita, se a gente não acredita, se a gente faz tudo correto, se a gente faz tudo errado, se a gente é bonzinho, não importa. A lei atua. Assim como essas leis também atuam. Então, a lei do pertencimento, ela diz que todo mundo tem direito de pertencer. E aí, quando eu excluo uma pessoa, eu começo a criar um emaranhamento no meu sistema familiar de alguma maneira. E como é que a gente identifica essas exclusões? Essas exclusões elas acontecem dentro da nossa família, primeiramente. Quando a gente exclui uma pessoa, um componente da família, né? um parente da família, que geralmente dá mais trabalho, é complicada, e a gente pode falar aí de usuário de drogas, de alcoólatras, prostitutas, aí a gente fala de questões mais sérias e patológicas, assassinos, estupradores, né? São pessoas que, de alguma forma, têm um distúrbio, têm uma questão, têm uma patologia, mas que ainda assim fazem parte de um sistema familiar. Né? A gente pode falar também dos abortos, né? Que todo aborto, toda pessoa que foi gerada, ela pertence. Independente se esse aborto ele aconteceu espontaneamente ou se ele aconteceu de forma provocada. Na constelação, a gente não usa o julgamento, não existe julgamento, não pode existir o julgamento. Porque Bert Hellinger entendia que as relações elas aconteciam sempre para o fluxo do amor. Né? Então, todas as vezes que a gente faz algo, a gente faz por amor. Então, mesmo as coisas, os comportamentos mais complicados, eles são por uma questão de emaranhamento, né, de nosso sistema familiar, e eles têm uma intenção de pertencer. Então, todas as pessoas têm a intenção de pertencer.
né? E essas pessoas fazem parte. E quando a gente exclui, às vezes, um primo que é viciado em drogas, eu não vou convidar ele para o meu aniversário, vai ter uma festa tal, ele vai criar casa, porque ele sempre dá trabalho, um tio alcoólatra que sempre cria rolo na família e gera brigas, enfim. E aí eu deixo de conviver com essa pessoa, de incluir essa pessoa no meu sistema familiar, eu estou fazendo uma exclusão. Então, o que acontece com isso? Cria-se um emaranhamento. Emaranhamento é uma palavra do vocabulário das constelações familiares, né? Que quer dizer um bloqueio, quer dizer uma confusão, uma bagunça. E aí, o que acontece? O sistema familiar, que é a nossa família, né? Desde os nossos antepassados até os nossos sucessores, né? Os que vêm para frente, filhos, netos, bisnetos, né? Cria-se um emaranhamento e o sistema familiar ele gera-se a necessidade de compensar esse excluído. Então, alguma outra pessoa vai representar esse parente que está excluído, para que a família ela possa identificar que tem algo de errado acontecendo e que a gente possa reparar essa questão, no caso, essa exclusão. E aí, esses emaranhamentos, eles podem acontecer em forma de sintomas, né, doenças que a gente às vezes adquire sem entender por quê, principalmente essas doenças assim, faz exame disso, daquilo, não identifica de jeito nenhum o diagnóstico, ou então quando identifica e ela tem um significado, mas os sintomas, os bloqueios de prosperidade, por exemplo, a pessoa não consegue ganhar dinheiro, ou ganha dinheiro e gasta tudo, ou endivida, ou não consegue se desenvolver profissionalmente, ou então vive um processo de escassez muito grande, enfim. Problemas de relacionamento, a pessoa vive relações abusivas, ou então ela está sempre se prejudicando nas relações, ou ela é sempre traída, ou ela é sempre, ou ela trai sempre, enfim, essas descompensações que acontecem nas relações, elas têm um significado, e são esses emaranhamentos por conta das leis serem infringidas, né? Então, o pertencimento diz justamente isso, faz parte. E é preciso que a gente dê um lugar para cada uma dessas pessoas no nosso coração. Todas as pessoas que vieram, elas precisam pertencer. E aí, além desse nosso sistema familiar, né, em que todos pertencem, a gente tem também algumas pessoas que passam a pertencer por vínculos. Quem são essas pessoas? Por exemplo, maridos e esposas, né? Então, todos os maridos e esposas fazem parte. Eu já me casei, por exemplo, 3 vezes. Então, tem o primeiro marido, o segundo marido e o terceiro marido. Todos eles fazem parte. Mas eu já me separei, a gente não se dá bem, é uma briga danada, mas faz parte. Faz parte. E quando a gente exclui, de alguma maneira, com certeza, gera um emaranhamento no meu sistema. E, nesses casos, quando existem filhos, mais ainda é preciso incluir, porque aí não é só um elo de relação, tem também o filho que foi gerado, que foi construída ali uma família, né? Então, aí que precisa incluir mesmo, dar um lugar, né? Porque provavelmente, se a gente não dá um lugar para essas pessoas, os nossos filhos podem ser até os mais prejudicados. Não necessariamente, mas pode acontecer. Então, assim, é preciso que a gente comece a observar quem são as pessoas que a gente dá um lugar no nosso coração e qual é a dificuldade, às vezes, de dar um lugar, né? Para que a gente possa olhar para tudo isso. A gente tem também as pessoas, e aí nos casos mais negativos, né? Estupradores, abusadores, todo tipo de abuso, pedofilia, assassinato, tudo isso, essa pessoa se vincula ao meu sistema, então ela precisa fazer
parte. Ela tem que fazer parte. É mais complicado, é mais tenso, mas é preciso que a gente dê um lugar para essas pessoas no nosso coração também, né? E aí o exercício é um dia de cada vez, a gente treinando o orar e vigiar, é a gente treinar a compaixão, é a gente treinar o perdão, e enfim, porque quando a gente exclui, a gente também está criando emaranhamento no nosso sistema. A gente tem também os casos mais positivos, né, de vínculos. Quando alguém, de alguma maneira, salva vidas. Então, se por um acaso, em algum momento, eu estava me afogando, e aí veio alguém e me salvou. Então, ela interferiu num destino, em algo que aconteceria, alguém interferiu, então essa pessoa também passa a vincular. Então, a gente tem casos negativos, positivos, mas a gente tem pessoas que se vinculam ao nosso sistema e que é preciso que a gente dê um lugar no coração para essas pessoas, né? Então, quando a gente começa a identificar isso, a gente percebe que a gente tem o nosso lugar e que é preciso que a gente esteja nesse lugar, é preciso que a gente perceba o nosso lugar e o lugar do outro também. E aí a gente vai para a segunda lei, que é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela identifica que quem veio primeiro precede, e quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente olha primeiramente para a nossa família, né? Então, os nossos pais vieram primeiro, eles são grandes e nós somos pequenos diante deles. E isso vai ser para sempre. Não porque eu sou filha, eu sou criança, eu estou na minha fase infantil, que eu vou ser pequena diante dos meus pais. Não, eu vou estar grande, velha, e vou ser pequena, sempre pequena diante dos meus pais. Então, quando eu começo a entender isso, entender o meu lugar, entender que eu faço parte, entender que eu sou pequena diante dos que vieram primeiro, eu começo a organizar a minha vida. E aí, eu começo a entender que é dos meus pais que eu recebo. É deles que eu aprendo a receber. É a partir deles que eu aprendo a ter o meu lugar, a pertencer e a receber tudo que eles podem me dar, né? Primeiramente, eles nos deram a vida, então só aí a gente já tem que ser grato por eles, né? Bert Hellinger falava que a única função do pai e da mãe é gerar. E é até um pouco duro de se dizer, né? Mas a única função do pai e da mãe é gerar. Qualquer ser humano, qualquer pessoa pode criar um filho, mas somente um pai e uma mãe pode gerar um filho. A gente entende isso quando a gente percebe que existem muitas mulheres que não podem engravidar, que de alguma maneira não conseguem engravidar. Ou muitos homens também, que também têm dificuldade e não podem engravidar. Então, essas pessoas, elas não podem ser pai, nem mãe, independente do que aconteça, a menos que aconteça um milagre, né? Então, assim, não é todo mundo que pode ser pai e ser mãe, mas todo mundo pode criar. Mesmo que as pessoas que criem não tenham a menor habilidade para cuidar, ou tenham toda a habilidade, e quem gerou não tem a menor habilidade para criar, né? Não importa. Quem que gerou foi o pai e a mãe biológico. Então, é preciso que a gente entenda que a gente só está aqui porque esse pai, na verdade, esse homem e essa mulher disseram sim para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a gente começa a olhar para os nossos pais, primeiramente, como homem, como mulher. E aí a gente tira um pouco desse idealismo de que o meu pai tem que ser perfeito, minha mãe tem que ser perfeita, e minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, meu pai foi grosseiro, meu pai era alcoólatra, minha mãe era narcisista, enfim, tudo mimimi. Por quê? Porque esse pai e essa mãe, um dia, disseram sim para que você estivesse aqui hoje. Todo o resto, a gente dá conta. Todo o resto, o universo, ele
permite e ele cria circunstância para que você possa se desenvolver, né? Então, é preciso que a gente comece a perceber a importância de ser grato aos nossos pais, de honrar esse pai e essa mãe, independente do que tenha acontecido. Lógico que a gente precisa dar um lugar para tudo que aconteceu, nem toda a infância foi maravilhosa, nem toda a infância foi funcional, né? Nem todo pai e toda mãe é funcional, mas hoje, como adulto que somos, a gente pode correr atrás disso tudo. Então, hoje, principalmente hoje, no momento que a gente está, a gente tem infinitas possibilidades de terapias, de tratamentos, né? Principalmente com essas terapias holísticas hoje mais breves, a gente com uma sessão, a gente consegue modificar inúmeras coisas, muita pesquisa, muito estudo, enfim, a gente tem acesso, com a globalização, a gente tem acesso a todo tipo de informação. Então, o que nos faltou, hoje a gente pode nos dar. O que nos faltou, hoje a gente pode tomar a decisão de nos dar. Mas é preciso que a gente faça uma escolha. A escolha de se autorresponsabilizar pela nossa vida, né? Mas o essencial a gente teve, que é a vida. Então, Bert Hellinger fala disso. A gente teve o essencial. Quando eu começo a olhar para o essencial, para o que eu, de fato, precisava receber dos meus pais, eu percebo o quanto eu sou rica e abundante, o quanto eu sou próspera, porque eu tive o essencial. Tudo que eu não tive, foi exatamente o que eu precisava correr atrás para aprender, ou o que eu já sabia, de alguma maneira. Né? Então, a gente começa a entender que o universo ele é muito sincrônico e que tudo acontece de forma muito perfeita. E aí a gente começa a concordar com tudo que é, com tudo que foi, do jeito que foi. E aí a gente acalma esse coração e a gente começa a entender que agora é arregaçar as mangas e ir para a vida. Né? Mas a gente só pode ir para a vida quando a gente aprendeu a receber, quando a gente aprendeu que só pequena que eu recebo, né? Então, para eu receber, é preciso que eu esteja na minha postura de pequena. E aí, quando eu recebo o suficiente, eu transbordo. E aí eu posso ir para a vida, porque aí eu sinto uma necessidade de servir. Eu sinto uma necessidade de começar a doar. E aí essa fase que a gente sai da adolescência e vai para... Vi, pode fechar aqui o microfone, obrigada. E aí a gente vai para a vida querendo servir. Por quê? Porque a gente já recebeu o que foi suficiente. E aí a gente vai para a vida entendendo que agora eu posso servir, porque eu tenho tudo que eu precisava. E eu começo a servir trocando. E a gente vai para a terceira lei, que é a lei da troca equilibrada, a lei do equilíbrio, que diz que a troca precisa ser equilibrada, que as relações precisam ser de igual para igual. Mas eu só consigo fazer isso quando eu estou completa. Quando eu estou completa, e aí eu posso transbordar, esse transbordo é o que eu ofereço. Então, é preciso que, primeiramente, a gente faça um trabalho de autoconhecimento para que a gente comece a perceber o que eu estou hoje ofertando, o que eu estou hoje querendo receber, porque senão a gente vai para a vida querendo ainda receber o amor do pai que me faltou. E aí eu sobrecarrego marido, parceiros, chefes, vizinhos, colegas, enfim, todo tipo de relação. Ou então, querendo receber o amor da minha mãe, o reconhecimento, a atenção da minha mãe. E eu também sobrecarrego as outras pessoas que eu me relaciono porque eu fico exigindo.
Ou então, numa relação também desequilibrada, eu quero dar o que eu não tenho, dar o que eu não dou conta, e aí, às vezes, eu fico muito sobrecarregada porque eu só quero dar, na tentativa de ser reconhecida, na tentativa de pertencer a um grupo. E também é desequilibrado. Por quê? Porque eu não preciso ofertar nada para pertencer. Eu já pertenço. Eu já pertenço. E essa sensação, essa postura, eu adquiro de casa. É preciso que eu entenda que quando eu me sinto pertencente em casa, eu pertenço em qualquer lugar. E esse é o maior desejo do ser humano, pertencer. A gente faz muito para pertencer. E a gente consegue equilibrar isso quando a gente está em casa, com o amor da mãe e com o amor do pai. E, às vezes, esse amor não necessariamente precisa ser um amor de fato. Pode ser apenas a presença. Quando a gente tem a presença do feminino em nós, e a gente consegue ativar essa força feminina em nós, consegue ativar essa força masculina em nós, a gente tem o suficiente. Então, muitas vezes, essa figura feminina, ela pode ser uma professora. Ela pode ser uma professora de balé, de música, né? Ela pode ser uma tia, uma mãe de uma amiga, pessoas que me validaram na minha história, na minha infância, na minha adolescência, pessoas que acreditaram em mim. Essas podem ser as minhas referências. Essas podem ser as minhas forças para que eu ative o feminino em mim. Ou então pode ser também figuras religiosas. Né? Na Igreja Católica, a gente tem Maria. A gente tem acho que é budismo, Shiva, não é budismo? Enfim, a gente tem em diversas religiões, diversas figuras que representam a figura feminina, para que a gente possa se fortalecer. Assim como a figura masculina, que pode ser Deus, não necessariamente precisa ser pai. O que a gente precisa entender é que essas figuras elas vão fortalecer na hora que a gente precisa. Então, se eu preciso de colo, em qualquer momento da minha vida, a quem que eu recorro? A mãe. A mãe que dá colo. Mas essa mãe pode ser uma tia, uma professora, Maria, pode ser quem for. Uma figura feminina, agora eu preciso de um colo. E pode ser a minha mãe, mesmo que ela já tenha falecido. Ou então, quando eu preciso de foco, de direcionamento, estou perdida, preciso de um direcionamento. A quem que eu posso recorrer? A Deus. Enfim, eu posso recorrer a uma figura masculina, eu posso recorrer a alguém que representa esse masculino em mim. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a validar tudo que a gente viveu, dando um lugar para tudo que aconteceu, sem excluir nada. Mas a gente começa a se responsabilizar pela nossa história a partir daqui. E aí, quando a gente consegue ativar essa força masculina e essa força feminina, a gente vai para a vida de forma equilibrada. E eu não deposito nos outros mais isso. A Elaine está falando aqui, Deus é Shakti e Deus Shiva. Isso aí. Isso aí. Então, assim, a gente começa a ativar, a se relacionar de igual para igual. Porque o que me falta, eu me dou. Mesmo que eu tenha que buscar em algum lugar, mas eu vou buscar em algum lugar dentro de mim, em mim, ou então dentro do meu sistema familiar. Mas não nas relações que eu tenho na vida. Porque essa hierarquia, ela acontece principalmente no meu sistema familiar. Quando eu vou para a vida, eu vou de igual para igual. Ninguém é maior do que eu, nem menor. Somos iguais. Então, a troca precisa ser equilibrada.
né? E para que uma relação dê certo, é preciso que a gente tenha esse estímulo de eu faço algo de bom para você e você, na sua medida, na sua vontade, no seu coração, queira fazer algo de bom para mim. E aí eu quero fazer algo de bom para você e você para mim. E a gente vai crescendo, né? Da mesma maneira que quando alguém faz algo de ruim comigo, e aí vem para cá, para baixo, é preciso que eu também dê o troco e que eu possa fazer, que possa reparar esse dano. Não algo que possa descer mais um pouco essa relação, algo que eu possa reparar e que eu me encontre igual a essa pessoa. E aí, essa relação se equilibra novamente. Mesmo que a gente tenha dado um passinho para trás, a gente equilibra novamente. Aí, eu faço algo de bom, ele faz algo de bom, ou ela, e a gente vai crescendo de novo e vai construindo uma relação. Mas é muito importante esse troco que Bert Hellinger traz para a gente, porque se alguém faz algo de ruim com a gente, ou a gente faz com alguém, se isso não é reparado, a relação fica em desequilíbrio. E aí a pessoa pede desculpa ou perdão e não se resolve. Por quê? O perdão, a desculpa, a gente só passa para o outro a responsabilidade de não olhar para a questão. Né? E aí a gente fica maior. Então, assim, alguém fez algo de ruim comigo, e aí eu falo, poxa, você fez algo de ruim comigo, mas tudo bem, tá bom, eu te perdoo. A posição de perdão é uma posição de prepotência, em que eu estou aqui em cima, eu sou a certinha, a boazinha, e você é o errado. Né? Então, quando eu começo a viver esse processo de sempre perdoar e o outro sempre sacanear, a relação ela vai. E aí chega um momento em que a pessoa também não dá conta, porque a relação é troca equilibrada o tempo inteiro. E ela está tão aqui embaixo que às vezes até ela vai embora. E a gente fala, nossa, ele me sacaneou a vida inteira e eu perdoei tudo, e ainda assim ele foi embora e me largou. Por quê? Porque a relação está em desequilíbrio. Então, é preciso que a gente comece a olhar para as nossas relações e perceber como estão as nossas relações hoje. Como a gente tem se relacionado de igual para igual, em cima do outro ou embaixo do outro. E aí é preciso que a gente dê um lugar para tudo isso, que a gente comece a observar a nossa postura interna, a nossa integridade. Porque todas as vezes que a gente perdoa alguém, que a gente aceita algo e não faz nada, a gente tira a nossa dignidade, o nosso respeito. Porque a gente merece ser respeitado. Então, não é possível que nada aconteça, que fique sem um reparo. É preciso que as relações voltem para o equilíbrio. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a se relacionar de igual para igual, exigindo respeito, exigindo uma postura interna nossa. Porque a pessoa, ela só invade quando a gente não se posiciona. E aí, quando a gente começa a mudar a nossa postura, a gente pessoas mais respeitosas, pessoas que também se posicionam, pessoas que também têm postura adequada, né? E a gente começa a relacionar num nível de respeito, de equilíbrio, de relações equilibradas e saudáveis. Né? Então, é preciso que a gente também olhe para isso. Quando isso não acontece, existe um emaranhamento que vai acontecer no nosso sistema familiar, na nossa vida, que pode ser com a gente, pode ser nas próximas gerações. E aí, Bert Hellinger fala que antes do amor vem a ordem. Então, se a gente não organiza as relações, se a gente não organiza as coisas, a gente não permite que o amor possa fluir. É preciso que primeiro exista a ordem e que depois o amor pode fluir. E aí ele pode ir para todas as próximas gerações.
né? Então, eu falei aqui um pouquinho das 3 leis, né? Essas leis, elas acontecem independente se a gente acredita ou não, e é preciso que a gente comece a entendê-las como estilo de vida, que a gente comece a perceber dentro da nossa história, dentro da nossa postura e do nosso comportamento, como a gente tem se relacionado, como a gente tem se comportado. E o primeiro passo desse caminho é não julgar, deixar de julgar, começar a compreender que tudo tem um motivo e que a gente sempre faz o nosso melhor. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a fazer uma escolha, começa a fazer um trabalho de autorresponsabilidade para a gente mudar a nossa história, né? E aí a constelação fala disso. A constelação, ela traz, na verdade, a partir de um campo que Bert Hellinger identificou, que é onde tem as informações, né? Então, aqui, por exemplo, nas nossas constelações, a gente coloca um tema, então alguém traz para a gente um tema que precisa resolver, algo que esteja bloqueado na vida dessa pessoa, e a gente vai olhar para essa questão e entender qual é a raiz, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eu já, assim, não sei o que é, porque eu procuro, mando currículo, faço, vou nas empresas e faço entrevista, e faço isso, faço aquilo, eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente começa a encontrar culpados. E aí fica uma vida inteira, às vezes, justificando as nossas dificuldades, os nossos bloqueios. A constelação traz para a gente exatamente qual é a raiz desse problema. Então, a gente vai entender por que isso está acontecendo. Qual é o motivo principal que está por trás de todas essas justificativas que a gente não está conseguindo realizar algo, né? E aí a gente coloca no campo a partir do nosso sistema familiar e vai descobrir qual é o real ponto, né? Então, a constelação, ela é ela é uma sessão breve, né, em que a gente olha para as questões, ela uma sessão fenomenológica, é um fenômeno, não dá para entender, não tem a ver com religiões, não tem a ver com seitas, com espiritismo, com nada disso. Ela traz para a gente, a partir desse campo, o campo ele foi estudado por Rupert Sheldrake, que trouxe para a gente estudos cientificamente comprovados em que existe uma memória do nosso sistema familiar que vem desde lá de trás. Então, tudo que aconteceu nos meus antepassados, vós, bisavós, tataravós, está tudo registrado numa memória, né? Como se fosse uma nuvem dessa família. E aí vai passando de pai para filho. E já foi comprovado até, hoje a gente tem nas faculdades de medicina um módulo que é a epigenética, que fala justamente que não são só os DNAs que são passados de pai para filho, é passado também os sentimentos e emoções. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que às vezes a gente tem uma questão que a gente carrega ela por uma vida inteira e que ela não é nossa. Às vezes ela é de um bisavô lá atrás, que experienciou algo muito difícil, e aí a gente representa ele aqui hoje, sem nem ter conhecido. E aí a constelação traz para a gente. Constelação é completar. Constelação é o trabalho de dar-se conta de algo, olhar para algo que ainda não foi visto, olhar sobre um novo ponto de vista. E aí a gente consegue descobrir qual é a questão, através de exercícios sistêmicos, de frases de cura, a gente organiza esse sistema e consegue fazer que o amor possa voltar a fluir, e essa questão ela pode ser reparada, né? Se for da vontade de Deus, na verdade, né? Então, é preciso que a gente entenda que não tem nada de religião, não tem nada de magia,
mas é um fenômeno que acontece, a gente acessa essa grande alma, esse campo que traz para a gente as informações. Então, apesar da gente estar conduzindo, eu e a Viviane, nós conduzimos esse grupo juntas desde o ano passado, como ela explicou, mas a gente conduz, a gente aqui só é instrumento, porque as informações elas vêm todo do campo e do sistema familiar de cada um, né? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum complemento? Queira falar alguma coisa? E não conheciam constelação? Deu para entender um pouquinho? E aí, tudo certo? Tudo certo, bem esclarecedor, tem bastante informação importante e profunda, né? É muita informação. É. E aos pouquinhos a gente vai colocando em prática, vai entendendo também, né? Então, hoje a gente não tem, já que ninguém quer complementar mais nada. E aí, Ailton? Não tinha te visto. Seja bem-vindo. Ailton, De você tá teu de fruto entre os óculos? homens, eu acho que é só você que está aqui. A LC branco, não sei tentado se é estar mulher ou presente. homem. Hã? Tenho tentado estar presente nas reuniões, pelo menos, já que nas minhas Exatamente, é consultas com a muito Viviane eu não tenho bem-vindo. participado. Puxar essa orelha, viu, Ailton? Tô sabendo. Puxar essa Mas é orelha por uma demais boa causa. segunda-feira. É uma boa causa, Vivi, é uma boa causa. Não, Vai passar, tudo passa. Até a isso. uva passa. O motorista e o cobrador também passam, tudo passa. Ana Lúcia, você já conhece a constelação? Eu posso trocar o seu nome aqui? Pergunta, Xana, não escreve não. Pergunta aí. Xana, você já é antiga. Você já é de casa, Xana, faz favor. Ana já é Vocês veterana. receberam a pergunta que eu estava digitando? Não sei se foi. Vocês receberam? Você colocou, Foi? mas eu não vi direito. Ah, tá. Não, assim, ó, se eu tenho, por exemplo, uma relação com alguém, vamos supor, uma amiga de infância ou alguém que eu tenha conhecido, tá? Que ficou na minha vida por pouco tempo. Vamos supor que um mês. Alguém que veio para me dar alguma lição, alguma coisa assim, mas que eu tenho uma relação de amizade. Se eu excluo essa pessoa do meu sistema, por exemplo, assim, eu percebi que as ideias da pessoa não são mais compatíveis com a minha, ou com a minha caminhada, minha trajetória. Pode acontecer um emaranhamento também ou não? Porque é um tipo de exclusão, né? Não, excelente pergunta. Na verdade, amigo não faz parte do nosso sistema familiar, né? Quem pertence ao nosso sistema são os nossos familiares. São os laços de sangue ou os laços de destino que a Lúcia falou, né? Que é quando a gente salva a vida de alguém, aí a gente ou quando a gente causa uma vantagem na vida de alguém extraordinária, ou quando a gente causa uma grande desvantagem na vida de alguém que a gente vincula. Mas a amizade não entra no nosso sistema, né? Como diz o outro, os amigos são os irmãos que a gente escolhe, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também pode se afastar. E se afastar não é excluir, né? Se afastar, às vezes, se a pessoa, por exemplo, ela hoje não está mais ressoando com aquilo que você pensa, sei lá, às vezes ela é invejosa, e antes vocês gostavam de fofocar juntas, e hoje você já está numa vibe de já não querer mais falar mal de outras pessoas, e aí, quando você encontrava com ela, você entrava nessa onda, e aí você quer dar uma afastada. Afastar não é excluir. Às vezes, até se você afastar de um familiar, porque ele te faz mal, ou porque ele te fez mal, ou porque é uma relação tóxica, também não é excluir. Contanto que você não... Porque a gente fala que é tudo interno, né? Então, se você, por exemplo, afasta de um tio que te fez mal, que te causou algum mal, e aí você continua dentro do seu coração,
com ele presente no seu sistema familiar. Você não está excluindo, você concorda que ele pertence ao seu sistema, mas você não vai conviver com ele. Isso não significa, entende? É muito mais interno do que externo. Afastar não é excluir. Você pode se afastar das pessoas que não estão mais em ressonância com você. Por exemplo, um alcoólatra que quer parar de beber, ele tem que afastar dos amigos que vão para o boteco, ele tem que afastar da bebida, ele tem que afastar das pessoas que bebem, né? Para que ele consiga atingir aquele objetivo. Isso não é excluir. A única coisa importante que é preciso a gente observar é a nossa postura. Qual que é a nossa postura para fazer esse rompimento, esse afastamento? Então, assim, se eu faço de uma forma a excluir, né? Ah, não, aquela pessoa é muito invejosa, não quero mais saber dela na minha vida. Eu me afasto dela de uma maneira a excluir. Assim como se eu estou aqui nessa sala e eu falo, Denise, sai da sala, todo mundo vai se incomodar. Né? Gera um desconforto, mesmo que ninguém conheça. Então, mesmo que a gente não tenha vínculo e que não faça parte do nosso sistema familiar, a postura interna, a forma que a gente faz tudo isso, é preciso dar um lugar para essa pessoa. A gente entende, a gente dá um lugar para ela, entende que a gente está numa outra frequência, numa outra vibe, e aí a gente se afasta, né? É saber finalizar ciclos. É muito importante que a gente saiba finalizar ciclos. Um ex-namorado, por exemplo, você tem que se afastar, né? Depois que você finaliza aquela relação, você se afasta da pessoa, porque cada um volta a viver a sua vida separadamente. Mas ele faz parte da sua vida, porque com essa relação você aprendeu algo, pode ter sido algo bom ou algo ruim, mas ele tem o direito de pertencer. Todas as pessoas que se relacionam com você, elas têm que estar dentro do seu coração, porque elas te trouxeram algo. E depois dessa relação, elas mudaram algo em você, para bom ou para ruim, né? Pode ter sido coisas maravilhosas, pode ter sido coisas péssimas. Mas afastar não é excluir. Então, você se afasta, mas elas pertencem, né? Querer excluir as pessoas gera emaranhamento. Gera emaranhamento para você. Mas o que mais gera emaranhamento mesmo é no sistema familiar. Mas, assim, ex também... Tanto é que na constelação a gente nem chama de ex. Não existe ex na constelação. É primeiro marido, segundo marido, terceiro marido... Né? Assim, mesmo que não tenha casado, quando foi noivo, né? Primeiro marido, ou se só teve filho, também considerado como um vínculo, né? Quando tem filho é um vínculo também de amor eterno, para sempre, né? Porque daquele encontro surgiu um ser, vocês geraram uma vida, então aquela vida pertence e aquele homem que fez esse filho também tem o direito de pertencer. No coração, não precisa ser amigo, não precisa conviver, mas no seu coração ele tem que poder fazer parte do seu coração. Explicado? Perfeito, Gurias, obrigada. Nada. Então, nós vamos fazer... Você viu aí, Lúcia, que eu falei da dinâmica? Vi. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje que os veteranos já viram, mas é uma dinâmica que dá para fazer novamente. Aí, eu queria que vocês ligassem as câmeras para a gente ver vocês, para a gente, se possível, tirar uma fotinho, que hoje o grupo está recheado de pessoas novas, e para a gente começar essa dinâmica. Aí, quando todo mundo ligar, eu vou começando a explicar a dinâmica. Vivi. Sim. Só para te falar que eu não vou conseguir, porque eu estou dirigindo. Não, eu sei, Nath, você não tem problema, bom? não. Essa foto está bem linda para aparecer aqui na foto. Tá bom. Então, vou explicando enquanto vocês vão ligando a câmera aqui. Boa noite, Adriana.
Quem não puder de jeito nenhum, não tem problema, né, gente? Mas pelo menos pra gente tirar uma fotinha, ligue só para tirar uma foto e acabou. Aí vocês podem ficar sem desligar. Mas é bom a gente ver no o rostinho de vocês, as reações de vocês. Vai, Ju. Tá bom. Então, como é que vai ser a dinâmica? Vocês vão pensar numa questão que se hoje vocês ganhassem uma constelação, qual seria o tema? Aí, voltou, Ju. Qual seria o tema que vocês gostariam de constelar? E aí a gente escolhe o tema assim. Uma questão de relacionamento, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu marido, ou com uma amiga, né? Um conflito, uma questão, um problema de relacionamento. Pode ser também uma doença, pode ser também uma questão financeira. Eu tento ganhar dinheiro e nunca consigo. Pode ser, eu não consigo encontrar o meu propósito profissional. Então, a constelação ela não fala só de relação com a nossa família. Ana, o que aconteceu com a câmera? Que a câmera tá toda ruim. Ligou, Ju. Você gritou aqui. Desculpa. É porque eu tava... Desculpa, botei você mudo. Então, vocês vão pensar que a constelação ela pode ser feita não só para relações de família, né? Porque chama constelação sistêmica familiar, aí as pessoas às vezes acham que é só de família, mas não, a gente pode olhar para o dinheiro, pode olhar para a prosperidade, pode olhar para o sucesso, pode olhar para sentimentos, sensações, pode olhar para ansiedade, depressão, etc. Vocês podem pensar em uma coisa só que hoje incomoda em vocês e que se hoje isso resolvesse, seria maravilhoso. Então, vocês vão pensar em uma. Porque a gente sempre tem várias questões, não é só uma, né? Tem, às vezes, sei lá, amorosa e profissional, ou financeira e alguma doença. Então, a gente nunca tem só uma questão. Mas pensem na que, se hoje vocês resolvessem, seria ótimo. E aí, a gente vai escolher 3 pessoas representando a solução dessa questão. Onde que está essa sua questão? Porque a constelação ela mostra onde está, né? E quando mostrar onde está, significa que é através aí no final eu explico, depois que a gente fizer. Mas é para saber onde está a solução, tá? Tá entendido? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Quer escolher, Lúcia? Primeiro? Ele mudo. Eu vou escolher sem saber, né? Não, eu escrevi para você. Tá. Ailton, você aceita representar o primeiro componente com tudo que ele tem? Sim, Lúcia, eu aceito representar o primeiro componente com tudo que ele tem. É oculto, né? É oculto. Primeiro componente oculto com tudo que ele tem. Denise, você pode representar o oculto 2 com tudo que ele tem? Eu aceito representar o oculto 2 com tudo que ele tem. Ana, Oi, você aceita representar o componente 3 com tudo que ele tem? aceito representar o componente 3 com tudo que ele tem. Achando? Sim. Uhum. Ops, quase que eu escrevi. Aí, o que vocês vão fazer? Agora, enquanto vocês vão olhar para o 1, para o 2, para o 3. E vocês vão ver com qual dos 3, tem que escolher só um, tá? Com qual dos 3 vocês mais se conectam pensando nessa questão que vocês gostariam de trabalhar, tá? Aí vocês vão olhar para o 1, ver como vocês se sentem, depois vocês olham para o 2,
veja como vocês se sentem, depois vocês olham para o 3, veja como se sentem, aí vocês vão escolher um dos 3. E no final, vocês vão falar qual vocês escolheram, tá? Mas a gente vai agora, quem não está atuando como representante, desligar as câmeras. A constelação, ela acontece no nível de alma, então ela é mais devagarzinho, então vai todo mundo olhar, a gente vai dar um tempinho para vocês olharem, com carinho, com cuidado, conectem com sentimentos e sensações, e no final a gente vai vai perguntar para vocês. Ai, que neném lindo! Tá bom? Aí quem não estiver participando como representante pode desligar, porque para quem está de celular fica mais fácil de ver só os 3 na câmera. Eu vou desligar, eu e a Luz vamos desligar também. E aí, já escolheram? Sim.
Sim, já escolhi com quem mais me identifiquei. O Ailton tinha que escolher agora, não. Se bem que dá para ver também, né? Se identifica com um, com o outro ou com ele mesmo. É possível, é verdade. Vamos lá, então. Vocês Não que estão sei se eu inovei, mas espertos, a gente eu não não, está precisando nem fazer assim mais, né? Nem fazer prova. eu não sei se eu inovei, mas eu já fiz esse exercício. Eu já olhei para os três e já me identifiquei com alguém ali. É. Alguém que eu me identifico e alguém que eu gosto, mas tá legal. Você conseguiu também, Denise? Tá muda. Não, eu não busquei. Eu fiquei muito concentrada na próxima No seu fase. papel. Aham, É. tá certo. Quer falar, Ju? Eu me identifiquei mais com o Oculto 2. Tipo assim, fiquei atraída em falar do Oculto 3, mas o que me passou mais segurança foi o Oculto 2. Sim. Parecida, quer falar para gente? Eu me identifiquei mais com o 2 também. Ok. Poliana? Tá muda. Oculto 3. 3. Marília? Com o Oculto 2. E a Tânia? Com o Oculto número 1. É Ana Lúcia, né? É, Ana Lúcia, é. Oculto 2. Lúcia 2. Delícia. Adriana? Adriana. Ai, que neném mais linda. Adriana, você se identificou Adriana. com algum? Você tá muda. Ih, fechou a câmera. Oh, meu Deus. Aí, deu certo. Eu me identifiquei com um, me atraiu bastante esse quadro aí atrás dele, quer dizer, essa figura aí atrás. Adriana 1. Ok. Érica? Acabou? 2. De novo. 2. Qual você se identificou mais? 2. 2. Graciele? Eu me identifiquei mais com o Oculto 1, de uma forma mais antipática, e com o 2, me passa a sensação de estar acima. E a Mirvane? Eu, para mim, no primeiro momento, assim, mais o 3. O 1 me deixa mais alegre, mas, assim, meu olhar é muito no 3. Aham. E o que mais? Elaine? Não, Estelinha, olha aqui, só aqui. Eu fiquei mais com o Oculto 2. Deixa eu fazer para você, Adriana, vou te mutar. Elaine 2. Isso. A Natasha, Nath? Acho que ela não pode. A Fabiana falou pelo chat que foi o 3. Joana? Alô? Eu vou aproveitar vocês aí. Ô, Mirvane, liga É a essa câmera Fabiana. para a gente Fabiana já tirar falou? uma fotinho.
Ó, a Clá acabou de chegar. Ajeita aí pra gente tirar uma fotinho, gente. Esqueci aquela Vou hora. ajeitar minha franja primeiro, peraí. Arruma teu cabelo aí, Ailton. Tem que Arruma ajeitar teu minha pé. franja, senão não fica legal a foto. Só um pouquinho. Arruma teu pet. Ô, Cláudia, Isso. já chegou na foto. Liga a câmera aí para tirar foto. Oh, caiu. Perdeu. Sorriam. Obrigada. Todo mundo falou? Falta a Maria Luísa. Ah, claro, não acredito que você chegou agora. Ó, rapidinho, eu sei que já é da Só casa. consegui chegar agora. Eu sei que já é da casa. Rápido para você pegar. Oculto 1, Ailton. Oculto 2, Denise. Oculto 3, Axana. Você vai escolher entre os três. Pensar numa questão que você constelaria hoje e escolher onde está a solução. Está no 1, está no 2 ou está no 3. Todo mundo falou, gente? Todo mundo falou, Lúcia? Acho que falou. Fabiana falou? Fabiana falou no chat. No chat, então falou. Tá. Vivi? Oi, Natália. Vivi? Oi. Eu acabei de encostar na garagem. Qual? Posso falar? O Cutum. O Cutum. Essa estrada dele aí me fez lembrar muitas coisas. Ok. Atrás. Eu acho que todo mundo falou, sim. Faltou só a Joana. Joana saiu. Tá bom, ok. Agora a gente vai trocar aqui os representantes e vamos colocar 3 outras pessoas para atuar como representante para o Ailton, a Xana e a Denise escolherem a deles, tá bom? E aí, todo mundo pode atuar como representante, porque, na verdade, só tem que olhar para a câmera e deixar que as pessoas olhem para você. E conectar, só isso. Não tem nenhum segredo, não. Posso chamar vocês? Faz um joinha aí, se puder. Só renomear o povo aqui. Ô, Lúcia, escolhe o primeiro, por favor. Enquanto eu troco os nomes. Juliana, aceita representar o Oculto 1, com tudo que ele tem? Sim, eu aceito representar o Oculto 1 com tudo que ele tem. Marília, aceita o Oculto 2 com tudo que ele tem a representar? Pensei na mesma. Você pensou nela também? Pensei. Érica, você aceita representar o Oculto 3? Aceito representar o Oculto 3. Falou que a gente não pegou a percepção, né, de cada um. Mas a gente pega no finalzinho. Não. Melhor. Aí, se vocês quiserem desligar agora para eles escolherem aqui.
Pronto? Sim, Quer por mim, falar, pode. Denise? Denise, Ailton e Xana. Eu oculto 2. 2. Oculto 2. Já, Xana? E Xana. Minha vez? Sim. Oi? O 2 também. O 2. Aham. A Natasha falou que a amiga dela talvez fosse participar. Será que ela conseguiu visualizar? Não, ela não conseguiu, ela teve que receber uma ligação, aí ela não conseguiu entrar. Ela falou que vai conversar com a Vivi depois, que ela tem interesse de fazer. Ela que é a Que Joana? ótimo. Não. Ah, tá. É porque a Ela Joana estava aí tá- com você. É, eu estava na casa dela. Aí eu então falei com ela sobre. Aí por isso que eu Entendeu tinha nada. entrado e ela viu a maioria do início. Não, mas tá Só que aí bom. na hora que eu saí, ela atendeu uma ligação, aí ela agarrou. Tá Tudo bom. certo. Ju, você quer falar como é que você ficou aí no Ocultum? Nossa, eu me senti super bem, assim, bem em paz. Estava super tranquila e, sei lá, com uma sensação de amor. Estava me sentindo Coração bem. no fundo. Bem feliz. Oi? Tem então um coração na sua cabeça, no fundo? Pois é. Eu fiquei vendo o coração, fiquei é cama da minha infância. Eu tô na casa da minha mãe. O coração aqui. E a Marília? Foi uma mistura, assim. Eu comecei a me sentir bem tranquila e, de repente, como se tivesse uma urgência, uma pressa de acontecer ou de resolver alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, assim, confiante. E a Érica? Microfone. Aí. Na verdade, eu fiquei só esperando se algo fosse acontecer ou não, mas sem nenhum sentimento aflorou, nenhuma expectativa e nada, assim. Ok. Até porque ninguém conectou com você, né? Bom. Isso, percebi a falta de conexão. Mas não é comigo, o negócio aqui não é comigo, não. Não foi comigo. Tô aqui tranquila. Outros com certeza, mas não no caso dos 3. Uhum. Ailton, quer falar? Como você se sentiu? Sim, eu estava muito bem, muito leve, muito tranquilo, uma calma que não é normal minha, né? Muito embora eu esteja com algumas coisas bastante pendentes no meu trabalho, mas estava me sentindo muito bem, o campo está me fazendo bem. Não senti assim, senti que eu estava ali, justamente como estava mostrando meu plano de fundo lá, para mostrar algum caminho, inclusive para mim mesmo. É o que eu estou buscando. Exatamente. O 1 é o pai, tá, gente? Quem escolheu 1 é o pai. E o 2? E a Denise? 2. E a... Na verdade, o Marília. Ailton e a Juliana, né? O Ailton e a Juliana representaram o pai. Engraçado que naquele momento lá que vocês falaram que não podia ter escolhido, eu já tinha me escolhido lá atrás, né? Naquele olhar que eu fiz o exercício com todos e comigo, eu acabei estando comigo e com todos ali, muito embora eu tenha muito carinho pela imagem das gurias ali, tanto da Denise e pela Xana, pela calma e leveza que elas passam, mas eu me senti muito bem me escolhendo, me olhando para mim naquele momento. Fiz esse exercício agora, mais escolhendo 2, justamente pelo sentimento que ela mostra ali, essa leveza, essa calma, essa clareza, assim, nas coisas que ela olha, assim, uma tranquilidade, uma luz que tem no entorno dela, né? Por isso.
E tu vê que eu escolhi duas coisas diferentes em dois exercícios. Pai e mãe, então. Tô bem. Que bom. E Denise? Oi. Como é que eu você senti? sentiu no 2? No início eu fiquei tranquila, mas depois foi me dando uma certa pressãozinha, uma pressão no maxilar, um ataque cardíaco, mas mais leve. E a Xana? Senti com um poder de responsabilidade muito forte e, assim, uma segurança, sabe? Me senti bem no 3. O 2 é a mãe. E o 3 é a sua criança interior. Então, o que é? Quem escolheu o 1, a solução da sua questão está no pai. Talvez é o conflito e a solução também, né? Todo conflito, ele traz uma solução. Então, a resolução ali da sua questão está no pai. Talvez numa reconexão, talvez, né, em algo que você ainda precisa resolver ali com seu pai para que essa sua questão possa ser resolvida. E assim por diante. Quem escolheu o 2 ainda tem algo a se resolver aí com a mamãe. Ainda falta alguma coisa, ou ainda precisa olhar para alguma coisa em relação a essa questão que você pensou que precisa ser constelada, né? Com esse problema que você trouxe. Não quer dizer que, né, para falar assim, o meu problema é com a minha mãe. Não, na verdade, não é o problema com a mãe, a solução está na mãe, né? Vamos olhar pelo outro ponto de vista. A solução está em se reconectar, em talvez né, ver através da constelação o que é preciso fazer em relação à mãe, para que essa solução chegue para você, desse problema que você trouxe. E a terceira é a criança interior, né? Porque essa criança, ela vive ainda dentro de nós. E às vezes a gente tem um trauma lá de pequena, talvez uma rejeição, talvez um abandono, talvez uma menos-valia, que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida, repetindo em outras relações, né? A gente vai repetindo esse padrão de uma rejeição. Então, eu me senti rejeitada ali na infância, e a criança, ela não sabe racionalizar, ela não sabe criar uma solução ou fazer uma análise se aquilo foi uma rejeição ou não. E aí ela vai crescendo, vivendo novas situações de rejeição, repetindo aquela dor. E aí, às vezes, por exemplo, para que ela não, quando adulto, né, vamos colocar num relacionamento amoroso, por exemplo, para que ela não seja rejeitada, ela vai lá e rejeita antes, né? Assim, você sabe que seu namorado vai terminar com você fala assim, não, eu vou rejeitar antes, eu termino com ele. Mas, na verdade, é o medo da criança que está atuando no adulto, né? De uma coisa que às vezes foi um trauma lá da infância, que às vezes nem foi necessariamente uma rejeição. Mas como a criança não sabe lidar com isso, ela resolveu fazer isso. Antes que me rejeitem, eu vou rejeitar. E aí você vai levando isso ao longo da sua vida como adulto. Então, essa criança é muito viva dentro de nós. Ela ainda atua em muitos momentos na nossa vida. Então, por isso que é importante que a gente olhe, né? Eu não sei, eu queria agora saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. Rapidinho, pode ser também que a gente precise olhar e ativar alguma característica desses 3 elementos em nós para resolver a nossa questão. Então, assim, no caso do pai, que também representa a figura masculina, às vezes a minha questão ela pode exigir um pouco mais de foco, direcionamento, de ação, de impulso, então, de movimento, que são as características do pai. Então, às vezes, a sua questão também pode estar te pedindo um pouco disso. E aí, como que a gente faz?
se conectando com o pai ou com essa força masculina. No caso da mãe, a energia feminina, ela pede mais paciência, ela pede mais aconchego, carinho, colo, planejamento, gestar. Então, eu tenho um projeto, eu preciso de um tempo para gestar esse projeto, eu preciso criar e gestar esse projeto, permitir que um dia após o outro a gente vá construindo. Isso está na força feminina. A paciência, a completude, tudo isso, acolhimento, tudo isso faz parte da energia feminina. Então, talvez a minha questão pode estar me pedindo um pouco disso. Às vezes eu estou mais na energia masculina, às vezes eu estou mais na energia feminina, e aí essa questão pode estar pedindo um pouco desses dois. Ou então, a criança interior que pode estar birrenta, né? Ela pode estar ferida, e aí ela quer tomar as rédeas da situação, ela quer receber, por exemplo, um dos comentários que a Érica falou, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa, né? É a função mesmo da criança, ela fica só esperando receber, ela fica aqui, só quer receber, espera acontecer. É uma das funções, a criança ela só recebe, ela quer tudo da maneira dela, do jeito dela, na hora dela, né? Então, quantas vezes a gente vem agindo na nossa vida adulta com esse comportamento? Então, é importante que a gente olhe um pouco para isso também, para que a gente possa colocar a nossa criança no lugar dela, e que nos momentos em que a gente precisa ser responsável, precisa ser adulto, a gente deixa a criança um pouco ali no lugar dela e atua como adulto. E no momento certo, a gente permite que essa criança pode aflorar, porque ela também traz para a gente, no formato criança birrenta, ferida, ela fica nessa pirraça, né? Mas no formato criança equilibrada e saudável, ela traz para a gente a criatividade, ela traz para a gente a leveza, a alegria, a contemplação, que também é preciso no nosso dia a dia de adulto. Então, para eu desenvolver um projeto, eu preciso da criatividade. Para eu trabalhar com produtividade, eu preciso de leveza, senão eu fico muito engessada, muito, né? Então, ativar essas competências, esses comportamentos em nós, no momento certo, na hora certa. Então, às vezes, pode ter alguma ligação nesse sentido também, da gente ativar, né? E organizar tudo isso. Você ia pedir para alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu ia perguntar, porque aí a Lúcia acabou explicando, se era o traço do feminino que, no caso que a gente pensou, a gente ia trabalhar, ou é alguma questão com a mãe que a gente teria que resolver, que afetaria o que a gente perguntou. Eu fiquei na dúvida entre isso. Ou os dois também, pode ser os dois. Assim, o feminino a nossa alma sabe. Olha novamente para a questão, pensa novamente na questão, pensa no elemento, no componente oculto, e você vai saber dizer se você precisa, que no final das contas é a mesma coisa, preciso ativar, olhar, me conectar com a minha mãe, porque tem alguma questão faltante desses comportamentos, dessas posturas, eu preciso me conectar com a minha mãe do mesmo jeito. Ou então eu preciso ativar isso em mim e agir de acordo, né? No final das contas está mesmo. Obrigada. Nada, Ju. Quem mais? Hoje o povo está silencioso. Eu vou finalizar aqui para a gente desligar a gravação, que aí vocês ficam mais à vontade. Vou finalizar a gravação só.